Pessoal, então aqui a gente vai dar algumas dicas para vocês de como fazer a primeira lista de atividades do 8º ano. Então vou resolver aqui alguns itens para vocês terem como referência para fazer os demais, ou para quem não fez ainda, porque tem aluno que não me entregou. Vou fazer aqui o A e o B, os demais são similares. Então funciona assim. Como que você vai calcular a porcentagem referente ao número? Como que você calcula 15% de 40? Dá para fazer de cálculo de maneira mental, só que aqui eu vou ensinar o cálculo que é do jeitinho mais rápido. Quando você quer calcular a porcentagem de um número, basta multiplicar os dois números que você tem aqui no probleminha que foram dados, a parte vezes o número, e vai dividir isso aqui por 100. Por que tem que dividir por 100? Porque você está fazendo uma continha de porcentagem, ó. Então é a cada 100, por isso que divide por 100 aqui embaixo. Então vai ser 15 vezes 40 dividido por 100. Quando você multiplica 15 por 40, você vai chegar em 600. Dividiu 600 por 100, você vai ter 6 como resposta. Letra B. Como você calcula 25% de 200? Mesma coisa. Eu faço 25 vezes 200 dividido por 100. Corta aqui. 25 vezes 2 vai me dar 50. Tá. Alguma dúvida, pessoal? Tá. Por que corta o zero? Essa história de cortar o zero é como se você fosse dividir. Se você fosse dividir 200 por 100, você ia ter 2. 25 vezes 2 continua sendo 50. Então toda vez que você tem zero em cima e embaixo, você pode cortar desde que tenha a mesma quantidade. Por exemplo, se fosse isso aqui, ó, 2.000 por 100, quando eu falo de quantidade é assim, eu corto um de cima, um de baixo, um de cima e um de baixo. Sobrou um zero, por quê? Aqui embaixo não tem mais nada para cortar. Então é dessa forma que você corta o zero. Então o exercício 1, está dada a dica dele. Tira o print da tela que a gente vai fazendo aí, que eu vou passar o 2 agora. Ou talvez o 3. Vamos ver qual é a dificuldade dos exercícios. Deixa eu ver o exercício 2. Tá. O exercício 2 é um exercício que tem que relacionar as porcentagens, parte e todo. Ele fala assim: Anderson comprou 120 figurinhas para o seu álbum. Porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou? Então ele comprou 120 figurinhas no total, só que repetida eram só 72. Então ele pergunta quantos por cento que as figurinhas repetidas representam. Então a dica é, como é de alternativa, tem a alternativa 40, 48, 60 e 72. O 72 ele é um pouco mais que a metade de 120. A metade de 120 ela é 60. Então, se ele estivesse falando como ele fala de porcentagem, eu tenho 100%. Se eu fosse pensar dessa maneira, metade dos 100% seria 50. Então, quer dizer que essa porcentagem ela vai ser um pouquinho maior que 50. De que forma que eu posso calcular isso de um jeitinho mais rápido? É simples. Ele quer saber a porcentagem que as figurinhas repetidas representam do total. Então, eu vou dividir as figurinhas repetidas pelo total. Faço essa divisão. Posso fazer ela na chave ou posso fazer com calculadora. Calculadora aqui, nesse caso, para ajudar a gente a fazer as contas de um jeito mais rápido. Quando eu faço essa divisão de 72 por 120, eu vou fazer na mão porque eu estou sem calculadora. Começo a dividir ali, primeiro empecilho. Esse número ele é menor, então vou colocar uma casa, um zero aqui e um zero na chave. Por que existe esse zero na chave? Porque o resultado da divisão de 72 por 120 é um número menor do que 1, por isso que tem que ser 0, vírgula. Pensando na multiplicação, 120 vezes quanto que vai me dar 720? É 6. Então aqui eu teria 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 60%. Por que é 60%? Aí eu faria esse 0,6 vezes 100, que vai me dar 60%. Então esse exercício que é para você determinar se você tem dois números e é para determinar a porcentagem que um representa do outro, basta você dividir. Se essa quantidade de figurinhas repetidas fosse 60, você ia dividir 60 por 120 e ia te dar 50%. Então dessa forma que você extrai a porcentagem. Mesma coisa, tira a print da tela para registrar a questão. Dessa forma eu vou fazer 5, senão o vídeo fica muito pesado para mandar para vocês depois.
Deixa eu ver aqui. Questão 3, ó. Questão 3 ela é interessante porque ela fala sobre questão de acréscimo. Acréscimo é quando você aumenta o preço de um produto. Se fosse desconto, você teria que tirar. Então é assim. Ele fala que um saco de feijão custava R$ 3,50. Então, o quilo do feijão, pacotinho, custava R$ 3,50. Tá barato, porque no mercado a gente está bem mais caro. Ele fala que esse preço vai sofrer um acréscimo de 20%. Então vai aumentar 20% desse valor. E a pergunta dele é o seguinte: quanto que o feijão vai passar a custar? Então, vou mentalizar aqui. O que ele quer que eu calcule? Ele quer que eu calcule aqui quanto que é 20% de R$ 3,50. Como que eu faço isso? Igual outro exercício. Eu vou multiplicar o 20 pelo 3,50 e vou dividir por 100. De novo, posso fazer na mão ou posso fazer com a calculadora. Quando eu multiplico 20 por 3,50, deixa eu pensar aqui, vai dar 70. Vou dividir isso por 100. Essa divisão de 70 por 100 vai me dar 0,7. Mas quando eu falo de dinheiro, 0,7 seria que valor? 0,7 seria 70 centavos. Eu coloco o zero aqui. Então o preço do feijão aumentou 70 centavos. Então, de novo, eu calculei 20% de 3,50, fiz essa quantia de vezes. Dividi por 100. Depois de fazer isso, o que eu tenho que pensar agora? Qual vai ser o novo preço do feijão? Ele custava 3,50 e teve um aumento de 70 centavos. Com esse aumento, o feijão vai passar a custar, ó, 5 mais 7, 12, sobe 1. Respeito a vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 3, 4. Então, o preço do feijão vai passar a ser 4,20. Isso vai ser a alternativa D de dado. Ou D de sorry. Ok? Deixa eu ver o que eu vou fazer com vocês aqui. Vou fazer a 5. E pra gente acabar aqui, porque as outras são muito parecidas, vou fazer a 11 com vocês. Vou apagar aqui. Mais uma vez, tira print e copia depois. Ó. Lá. Okay. Questão número 5. Questão número 5, ele tem um quadrado. Eu vou mostrar o quadrado para vocês, para ficar nítido. É esse quadrado aqui. Para completar, começa aqui. Seu Jaime está colocando cerâmica em uma parede, como mostra a figura abaixo. Para completar o trabalho com o mesmo tipo de cerâmica, seu Jaime ainda teve que recobrir. Então ele quer saber o seguinte: essa parte que está em branco do desenho, ela é quantos por cento da figura? Então eu vou contar aqui, ó. Essa figura ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Se eu conto tudo, ela tem 20 partes. Então o total é 20 partes. Dessas 20 partes, quantas que ainda estão em branco? Ó? 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Então aqui, a parte que está faltando ser coberta seria... Não, gente, calma, teve um equívoco aqui. Só a gente corrigir aqui. Aqui são 25 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25. Então vamos corrigir aqui. Ó. São 25 partes no total. Foi um teste para ver quem estava esperto. E das 25 partes, 10 estão sem pintar. Então qual é a parte em porcentagem que aquele branquinho representa? De novo, basta eu dividir aqui 10 por 25, que eu tenho a resposta do problema. Vou fazer sem calculadora de novo. 10 dividido por 25. Para começar, o número 10 ele é menor que 25. Então o resultado dessa divisão vai ser menor do que 1. Eu coloco o zero aqui, o 0, vírgula. Agora ficou fácil. 25 vezes quanto que me dá 100? 25 vezes 4. Então aqui me daria 0,4. Se eu fizer isso aqui vezes 100, eu vou ter a porcentagem que representa, que é 40%. Então esse exercício é a letra C. C de cebola. Vou fazer o último agora aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e não vou conseguir enviar para vocês. Ó. Vou comentar o exercício 10. O exercício 10 é esse daqui. Ó. Tem a mesinha de R$400. Se você comprar à vista, tem um desconto de 25%.
Então, como é que você vai resolver ele? Você vai calcular o 25% do 400, vai fazer 25 vezes 400 dividido por 100. Como é desconto, esse resultadinho final que você achou, você tem que tirar do 400. Então vai ficar 400 menos o valor que você calculou da porcentagem. Vou fazer o 11 agora, que é o último. Não que é o último da folha, mas é porque eu só estou dando os exemplos aqui. A questão 11. Essa daqui, vamos chegar mais perto da tela do celular. Veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. A bolsa custava 120 e ela saiu por 90. A pergunta dele é o seguinte: qual foi o desconto que foi dado sobre o preço da bolsa? Então a bolsa custava 120. Foi vendida por 90. Primeira coisa aqui, qual foi o desconto dado no preço da bolsa? Quanto que o preço da bolsa diminuiu? Vamos pensar de 120 para 90. Eu conto assim, 90, 100, 110, 120. Então o preço da bolsa reduziu em R$30. Tá. Como eu quero de novo descobrir a porcentagem, eu tenho dois números, eu quero descobrir a porcentagem. Toda vez que o problema for desse jeito aqui, quando eu tiver dois números e quiser descobrir a porcentagem, basta eu dividir o número que ele está pedindo aqui, que foi no caso o valor que foi dado de desconto, pelo total do preço. O preço total era de 120 ou de 90? No início ele era de 120. Então eu vou dividir 30 por 120. Vou fazer daquele mesmo esqueminha aqui, eu posso fazer na calculadora. 30 dividido por 120 vai me dar 0,25. Que é 25 por 100. Então para esse probleminha a resposta é a letra D. Então de novo, tira o print e registra no caderno. Então são esses os exemplos, pessoal. Boa noite para vocês aí e até a próxima. Pode encerrar as gravações aí.